Olá, tudo bem? É com muita alegria que a gente começa mais um episódio do nosso podcast A Arte do Sabor. E hoje eu vou ousar a dizer que, além de ser uma arte, representa saúde, desde que você faça a coisa certa. Hoje, mais uma vez, recebendo o médico Caio Matsubara, que é clínico geral, já deu uma aula para a gente no episódio anterior aqui. Obrigada mais uma vez, Caio, pela presença. Obrigado, Patrícia. Hoje a gente vai falar sobre a dieta mediterrânea. Estamos falando há algum tempo dela aqui, relacionada ao uso do azeite, e existem estudos, né, doutora? É isso que a gente queria que você falasse hoje, que relacionam essa dieta, o uso do azeite nessa dieta, com prevenção de doenças, né? Eu queria que você explanasse um pouquinho mais por que ela é tão cultuada, até eu diria, essa dieta mediterrânea. Vamos lá. Como que são feitos os estudos nesse sentido, né? Então, a gente pega alguns padrões populacionais da parte alimentar e cruza com dados estatísticos de doenças, né? Essa população aqui, quantas pessoas teve infarto, né? Quantas pessoas teve derrame, quantas pessoas teve câncer, né? Então, a gente cruza esses dados e relaciona com o padrão alimentar, né? Uhum. É esse padrão alimentar que é a dieta mediterrânea. Essas pessoas que comem dessa maneira têm menos doenças desses casos, né? Doença, infarto, derrame, e isso previne ter essas complicações nesse sentido. Uhum. Na dieta mediterrânea, né? Às vezes o pessoal acha que é só tomar bastante vinho, Uma uma saladinha. saladinha, né? Entra no contexto que esses alimentos, eles têm uma propriedade importante, né? Que eles têm bastante fibra na composição, né? Uhum. São alimentos saudáveis do ponto de vista de glicose, né? Eles não fazem subir tanto a glicemia, porque os legumes têm que a gente chama de índice glicêmico. É um pouco meio técnico, né? Nesse sentido. Mas quanto maior o índice glicêmico do alimento, mais alto vai subir seu açúcar depois que você consome. Isso é ruim. Isso é ruim, né? Uhum. Principalmente para quem é diabético. Então, o pessoal lá do Mediterrâneo tem o costume de comer bastante legumes, verduras, e quando come grãos, geralmente é grãos integrais, né? Uhum. Então, isso faz com que o todo do padrão alimentar dele tenha uma subida muito pequena do açúcar. Além disso, eles Ah, gostam e usam bastante do azeite, é nesse isso que eu sentido. ia falar. Eles consomem bastante azeite, né, doutor? Que apesar de ser calórico, a gente já aprendeu que é uma gordura boa. Isso tem relação com esses estudos também? Tem relação com os estudos também, né? Aí, relembrando ali, é que como o azeite é uma gordura saudável, esse tipo de gordura faz com que a gente tenha uma menor subida ainda mais da glicose. A gente fica mais tempo saciado depois que você consome. É muito Uhum. comum quem seguia o padrão da dieta mediterrânea, a fundo mesmo, não tenha tanta fome nos intervalos, né? Então, até Hum. pesquisei como que eles comem, né? Então, come só o café da manhã, almoço e jantar, né? Não tem Uhum. costume de ficar beliscando no meio do Durante o caminho. dia. Muito pelo padrão alimentar que sacia bastante eles. Uhum. A gente vê também algumas informações, e aí eu queria confirmar se é verdade, de estudos que relacionariam também nessa comparação da população que consome a dieta mediterrânea em comparação aos que não consomem, com casos de câncer, ou seja, quem é adepto à dieta mediterrânea tem menos incidência de câncer nesse grupo do que nos outros, inclusive o câncer de mama. Eu queria saber se isso é verídico e o porquê, se for verdade. Isso é verdade. Muito se dá também pelo padrão populacional, né? Nessas pessoas que tenham esse padrão alimentar, geralmente tem um todo saudável, né? Então, geralmente não tem obesidade, ou se tem, né, uma obesidade com muita gordura visceral, aquela que eu falei que é mais na barriga, né? Uhum. Então, eles têm um padrão de ter uma resistência à insulina menor, né? E a resistência à insulina está ligado à incidência do número de casos de câncer. O que é, afinal de contas, a resistência à insulina? Insulina é aquela substância que a gente produz no pâncreas. Exato. Qual que é a função dela e a resistência é boa ou ruim? Isso que eu não entendo. Qual que é a função? Todo mundo tem insulina, exceto os pacientes que têm diabetes tipo 1, né? Porque o pâncreas ataca, é atacado, então não produz direito. A insulina tem o papel de pegar o que você comeu e Hum. trazer para dentro da célula. Porque o que a gente come está lá no sangue.
Aham. mas ela não exerce função lá. Então, a insulina pega o excesso que você comeu, tipo açúcar, pega a glicose e coloca para dentro. Proteína, coloca para dentro Da célula. da célula. Aí, na célula, é que a célula utiliza essa energia ou a gordura para o corpo. O que causa resistência à insulina? É que pacientes que têm um nível de gordura muito alto, gordura no corpo mesmo, aí está atrelado à Uhum. obesidade, eles têm uma inflamação. E essa inflamação ataca os receptores de insulina. Um pouco mais complexo, né? Então, imagina que esse daqui é um receptor e esse daqui é a insulina. Então, a insulina tem que se conectar ao receptor para poder funcionar. Ah, tá. Se você tem obesidade ou se você está com um nível de gordura muito alto, esses receptores você tem menos. Você não tem disponível na célula. Então, o corpo ele tenta ligar e não gruda. Qual que é a Ah, resposta do seu corpo? Ele produz mais insulina para os receptores que tem lá estarem todos ligados. aham. Então, você olha o resultado do exame, a insulina dele está alta. Então, mas você não falou que ele é resistente? Por que está alta? Ele está alta porque o pâncreas tenta jogar mais insulina para ele. E isso é ruim. Isso é ruim. Qual que é o efeito da insulina? A insulina ela permite que o corpo utilize energia. Uhum. Tem algumas mutações nas células. Mutação é a célula, geralmente as nossas células se dividem, né? Então, era uma, se tornam duas, né? Depois 3, depois 4. Nesse processo de divisão pode ocorrer mutações, ou seja, o gene que está lá dentro sofre algum problema, né? E muda o jeito que ele era. Então, é uma célula diferente da que era originária. Uma das mutações é apresentar mais receptores de insulina. Então, o que acontece? Então, essa célula, ela tem mais receptores de insulina. Então, Uhum. se ela tem mais receptores de insulina, ela recebe mais energia que as outras células. Então, isso faz com que ela se divida mais rápido. Hum. Então, esses tipos de cânceres são aumentados pelo excesso do nível de insulina. É, porque o câncer, ele é essa divisão meio descontrolada da célula. O câncer nada mais é que uma célula que perdeu o controle. Todas as nossas células têm um controle. Elas têm um tempo de vida. Uhum. No câncer, essas células elas não têm esse tempo de vida mais. Elas começam a se dividir mais do que o normal ou elas demoram mais para ser destruídas, né? Nesse sentido. Uhum. Como tem essa divisão muito rápida, ela pode ficar só restrita no local, que a gente chama o câncer localizado, mas ela pode invadir a corrente sanguínea, né? A linfa, que é da parte do cérebro, e se distribuir ao longo do corpo, que é o que a gente chama de metástase. Ah, entendi. E quem tem uma alimentação inadequada, aí causa essa resistência à insulina que pode levar a determinados tipos de câncer. Eu É, entendi bem? tudo começa com a alimentação inadequada, sim, né? Mas a Uhum. alimentação inadequada leva ao aumento de peso, principalmente de gordura não saudável, né? E esse aumento de peso leva a essa resistência à insulina. Então a gente pode dizer que uma alimentação mediterrânea, que é o que a gente está discutindo aqui, que ela é inegavelmente saudável, ela pode prevenir câncer? Hum, eu acredito que sim, se for pensar nesse termo, assim, né? Se você tem aí um histórico na família, tem um padrão de dieta ocidental. O que é o padrão de dieta ocidental? Comer muito fast food, beliscar Uhum. toda hora, só comer alimentos Industrializado. industrializados, né? Vai aumentar a sua chance de ter câncer. Se você pega Uhum. esse paciente e traz ali para outro país, né? Ou muda a alimentação, com certeza ele vai diminuir o risco de ter doença lá na frente, né? Principalmente o câncer e Uhum. outras doenças em si. Mas tem que seguir certinho o padrão de dieta mediterrâneo. E é mais difícil, inclusive, né, como você acabou de citar, para o nosso padrão ocidental, é algo que a gente acha assim, ai, só numa ocasião especial, ou só quando eu estiver viajando para aquela região. As pessoas poderiam inserir isso na sua rotina facilmente, você Eu acredita? acredito que sim. Às vezes não pegar os mesmos alimentos, né? Mas fazer, às vezes, uma versão brasileirada de dieta mediterrânea, se assim dizer, né? Então, pegar lá uma boa alimentação. Então, bastante legumes e verduras. Uhum. Aquilo que 50% do prato legumes e verduras, 25% carboidrato e 25% proteína. Se você seguir esse padrão, você está seguindo mais ou menos a dieta mediterrânea. Ah, tá.
Mesmo colocando um arrozinho ali, por mesmo exemplo. colocando um arrozinho. A única Aham. diferença é que eles comem grãos, só que a preferência são por grãos com menor índice glicêmico. Às vezes é um arroz integral, grão de bico, lentilha, né? E aí vira Hum, assim mais. Então, eles têm grãos na rotina. uhum. Então, o que você faz? Legumes e verduras, 25, 25. Você seguiu a dieta do padrão mediterrâneo, de uma forma brasileira, assim dizer, né? Então, se você... Não é, às vezes parece coisa de outro mundo, né? É coisa de gente chique, né? Eu ia usar essa palavra, coisa de gente chique. Mas dá pra gente ter esse padrão com as nossas comidas. Então, comer brócolis, couve-flor, cenoura, abobrinha, colocar um pouquinho de tempero, O manjericão, azeite, o né. azeite lá para refogar esses legumes, na salada também, né? Uhum. Então, tudo depende de a gente começar a inserir aos poucos esses alimentos aí, que você segue esse padrão de dieta mediterrânea. E lembrar que eles não têm costume de ficar beliscando toda hora. Uhum. Eles são menos obesos? O índice, vamos comparar com o Brasil, né, o índice de obesidade aqui e Eles, nesses países eles mediterrâneos. têm menos obesidade. Tem menos obesidade. Principalmente, Uhum. a gente está seguindo quase o padrão americano, né, de obesidade, né? Está aumentando bastante a quantidade de obesos no país. E que o padrão americano não é muito exemplar, né, doutor? É, parece que mudou, né, um pouquinho. Lançou uma nova pirâmide alimentar na Verdade. americana, que segue esse padrão, que é o que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, recomenda, que é Aham, 50% legumes e verduras, 25, 25. Vamos aham. ver se vai dar resultado, né? Doutor Caio, a gente falando, assim, da dieta mediterrânea, eu sei que você não atende crianças, mas deve-se começar desde criança a adquirir esse hábito para chegar na vida adulta e Com isso ser uma certeza. coisa mais natural? É, posso falar da minha parte, né, que eu tenho Aham. 2 filhas, É verdade, pode falar como pai, então. e elas são gêmeas, têm 7 anos, a Júlia e a Melissa. Hum. E às vezes a gente olha amigos, assim, né, que tem dificuldade de falar: "Minha filha não come legumes, minha filha não come verdura", nessa parte. Aí você pergunta para o pai também não come legumes e verduras, né. Então, Uhum, a princípio, primeira coisa, exemplo vem dos pais. Se você exatamente. não come verdura e legume, não vai querer forçar a sua filha a comer, porque ela não vê você comendo, né. Uhum. Então você tem que comer. Tem que respeitar a introdução alimentar, né, depois de 6 meses, certinho, conversar com o Aham. pediatra, né, à medida que for permitido esses alimentos, você tem que colocar, né. Então, coloca ali um alface, uma cenourinha crua, depois vai pra abobrinha. Então vai colocando na rotina, né. Cada vez que ela vai comendo, ela vai se adaptando a esse paladar. Uhum. Até engraçado, não foi nem porque eu recomendei para minhas filhas não, mas elas seguem esse padrão de alimentação. Mediterrânea? A É gente faz em assim, casa, por assim dizer, né. Então metade do prato delas são legumes e verduras, que e 25, legal. 25. E elas vão direto na alface e no tomate. A gente nem fala, né, ela vai lá direto, come os legumes e Aham. verduras primeiro, depois, a carne, depois o carboidrato, nesse sentido. E você tocou num ponto que a gente até comentou em outros episódios aqui, que é da formação do paladar para o azeite, que ele tem essa característica da picância, do amargor, e ele tem que ser assim. E às vezes, se a criança nunca consumiu e de repente na vida Aí ela adulta vai consumir um vai azeite bom, ela é. vai estranhar. Vai estranhar, com certeza. O ideal seria adicionar um pouquinho, né, só para dar aquele gostinho, e à Uhum. medida que a criança for se adaptando, aí você pode incrementar, né. Tanto que não precisa ser a mesma quantidade que a gente coloca para adulto, né. Então, para a criança se acostumar com gorduras boas também nesse sentido, vale a pena a gente começar logo no começo, né. Até porque é uma briga, né, doutor, de gordura boa. Você falou no outro episódio de gordura trans, mas existem ainda produtos industrializados que têm, né, por exemplo, sei lá, o que criança gosta aí de Chips, bolacha, bolachinha, chips, salgadinho. essas coisas, tá Tem, tem. muito cheio de gordura trans. Uhum. É, o problema é que essa gordura é boa mesmo, as pessoas gostam de comer, porque tem esse poder de viciar, né, dá vontade de querer comer mais, né, nesse Uhum. sentido. Até tem uma das coisas que a substância mais viciante não é o açúcar. A substância mais viciante é a combinação da gordura com o açúcar. Ah, Um tá. exemplo, né, você dá um potão de açúcar para você.
parou de comer. Dá um potão de qualquer gordura aí, no caso, da manteiga. Vai comer até só tanto e parou. Coloca essa gordura que é saturada com açúcar. E Uhum. coloca um saborzinho, que é o sorvete. A gente não para de comer, né? Então, Verdade. as indústrias sabem disso. Uhum. Então, a gente tem que acostumar a criança, sim, a ter essas experiências, porque é impossível a gente privar elas do mundo, né? Sim. Mas em casa tentar fazer o correto. Esse hábito saudável mesmo dessa alimentação, né. Voltando aos adultos, então, no caso da dieta mediterrânea e aos casos de câncer, né, que é um assunto que tem tocado muito as pessoas e a medicina se debruça muito em cima desse tema. Hã, eh, Como é que a gente pode dizer que estão os índices hoje, doutora? Até a gente tem 2 campanhas que eu acho que são muito fortes, que é o Outubro Rosa, no caso do câncer de mama, e o Novembro Azul, né, do câncer de próstata. Nós temos ainda índices muito alarmantes em relação falando dessas doenças ou de outros tipos de câncer, a gente tem o câncer de pele, enfim, que já tem outras relações, mas é muito alto o nosso índice de câncer em geral aqui no Brasil? É alto, apesar de ter uma evolução da medicina, né? Então a gente consegue diagnosticar mais cedo, tem mais resolutividade no tratamento, né? Eh, a gente tem um padrão alto porque a gente tem um padrão de estilo de vida que aumenta a incidência desses tipos de câncer, tá? Então Uhum. até se você olhar lá, a parte que às vezes o pessoal não olha, né? Fatores de risco para câncer de mama, fatores de risco para câncer de intestino, fatores de risco para câncer de pâncreas, né? Você olha lá, você acha que está olhando a mesma coisa, porque É. são os mesmos fatores de risco para desenvolver Uhum. esses tipos de câncer. E a sociedade, não é só o Brasil como um todo, o mundo, né, tá tendo essa piora nesses estilos de vida, né? Cada vez mais nosso estilo de vida tá ruim. E esse estilo de vida ruim leva à formação, infelizmente, de alguma célula cancerígena. E no estilo de vida ruim está inserida má alimentação, que mais? Vamos lá. Má alimentação, né? Esse consumo desses produtos industrializados em geral, qualidade do sono. Sono é importante para reparação, né? Uhum. Falta de exercício físico, né? Consumo muito alto de açúcar, nesse Uhum. sentido. Então, tudo isso leva a aumento da incidência de câncer. Tem um que é a genética, mas isso a gente não consegue influenciar. Ah, sim, Hum. E câncer em pessoas mais jovens, por que está acontecendo cada vez mais? É por causa do hábito? Aí esses hábitos, geralmente, se você olhar, tudo leva à resistência à insulina, que é aquilo que eu falei, leva à obesidade, Hum. né? Então, a gente ficando mais com resistência à insulina, mais obeso, aumenta a incidência desses tipos de doença. Você falou um termo que eu até queria que você explicasse e qual a relação disso, inversamente à dieta mediterrânea, que é o nosso tema aqui. A pessoa inflamada, né, que você tinha até comentado que está em alta esse termo. O que que significa uma pessoa inflamada? Qual alimento inflama e qual alimento desinflama? Hum, vamos lá. O que que é uma pessoa inflamada, né? Às vezes a gente pode olhar por sintomas, né? O paciente se sente bem cansado, com falta de energia, né? Você olha a pele dele, dá para ver que tá uma pele muito ruim, né? Um aspecto oleoso. Ele sente com falta de disposição. Quando ele come, ele sente muita sonolência, né? Então, isso tudo a gente chama como inflamação. Como a gente vê essa inflamação nesse sentido, tá? Às vezes não tem nenhum exame específico que dá para olhar. Uhum, Alguns já apontam, chamado proteína C reativa, PCR. Quando está aumentado, pode indicar um aumento do risco cardiovascular, como também a presença de infecção. Outro exame é a dosagem da insulina com a glicose. A gente consegue calcular um índice chamado ROMA, que acima de 2,5 quer dizer que tem uma resistência à insulina. De maneira geral, como que eu vejo a inflamação, né? Se o paciente tem alguns dos componentes de doença que a gente chama de síndrome metabólica. Síndrome metabólica é quando o paciente tem 3 de 5 componentes, né? Então, pressão alta é um dos componentes, colesterol alterado, seja o HDL baixo, aí entra a importância do azeite, né? HDL abaixo de, posso falar
os critérios aqui? Pode. HDL para homem abaixo de 40 e HDL para mulher abaixo de 50. Então, Uhum, pressão alta e o HDL. Triglicerídeos elevado, uhum, que é outra gordura que a gente chegou a comentar, acima de 150. Se tiver cintura abdominal aumentada, aí uhum, tem que olhar para homem é diferente para mulher. Para homem uhum. acima de 100, para mulher, se não me engano, acima de 90. E se tiver diabetes ou presença de glicemia alterada. Se tiver 3 desses 5 componentes, ele já tem o que a gente chama de síndrome metabólica. Então, a síndrome metabólica em si é uma doença inflamatória, nesse sentido, porque essa doença só ocorre quando está essa inflamação pela gordura. É diferente de obesidade? Às vezes tem paciente que tem peso normal e tem a síndrome metabólica. Ah, Por exemplo, às entendi. vezes ele não tem a obesidade, não tem a cintura abdominal, mas tem ali o Uhum. colesterol alterado, tem o triglicerídeos baixo, alto, né, o HDL baixo e a pressão. Então já preenche critérios para síndrome metabólica. Aí você olha lá, a gente acha que ele não tem gordura, mas você olha a Uhum. gordura está concentrada só na barriga, aqueles falsos magros, né, nesse Uhum. sentido. Então não precisa ser obeso para ter essa doença, essa síndrome metabólica. Eu perguntei justamente porque nessa dieta mediterrânea disse que as pessoas ficam menos inflamadas. A gente pode concluir que essa dieta e o azeite, eles são alimentos que desinflamam o nosso corpo? Sim. Da onde vem a inflamação, né? A inflamação é porque difícil explicar aqui. Pode Então, explicar que nós temos tempo, doutor. quando a gente come, faz a subida do açúcar. Aham. Tudo que a gente come faz subir açúcar. Tem coisa que sobe mais, tem coisa que sobe menos. Subir A, o índice é a aí. glicemia, né? O Uhum. açúcar no sangue. Então, a comida entra na boca, essa comida é quebrada em partículas menores e é absorvida lá no estômago, no Uhum. intestino. Essa subida do açúcar não pode ficar alto, porque se o açúcar ficar alto, é diabetes. Certo. Então, o corpo lança a mão da insulina e vai abaixar esse nível da glicose. Como que ele abaixa? O corpo, até é importante eu explicar como é que funciona o colesterol, tá? Então, o açúcar, ele abaixa no sangue, a insulina pega esse excesso de açúcar e vai jogar dentro da célula. Ele não joga fora. Então, vai jogar dentro da célula, lá no músculo, como glicogênio muscular. Uhum. E lá no fígado, como glicogênio hepático. Imagina que esse compartimento é como se fosse uma mala, né? E tem 2 compartimentos, o glicogênio hepático e o glicogênio muscular. A maior parte do nosso glicogênio é glicogênio muscular. Aí que entra o fator do exercício físico. Porque se você tem uma mala maior, você tolera mais subidas do açúcar. Aham. Já o fígado a gente não consegue alterar. Sobrou ainda açúcar lá no sangue, não pode ficar no sangue. O corpo condensa esse açúcar e transforma em triglicerídeos. Uhum. Esse triglicerídeos também não pode ficar no fígado. Quem transporta é a molécula chamada VLDL. Se você está com o exame aí, você dá uma olhada também. Esse VLDL, ele é uma molécula que, como se fosse uma bolinha, né, ele vai pegando os triglicerídeos e vai correndo no seu sangue. Ah, tem uma célula de gordura, você quer triglicerídeos? Ele dá triglicerídeos para ela, né? E vai dando, vai dando, vai dando, vai dando. E cada vez ele vai ficando cada vez menor. Uhum. E se torna aquela molécula que a gente chama molécula ruim, LDL. Quem faz o processo inverso de pegar essa energia, porque açúcar transforma em triglicerídeos, que é energia, e transporta lá da célula gordurosa para o fígado de novo, para ser usado como fonte de energia, é o HDL. Por isso que esse HDL, ele recicla o colesterol que está circulando no seu sangue. E quanto mais alto tiver o Quanto mais índice, alto, melhor. e tudo isso provoca a desinflamação. Esse aumento da glicose gera inflamação. Porque esse açúcar, quem tem diabetes entende bastante de um termo chamado hemoglobina glicada. Uhum. O que é hemoglobina glicada? Ele reflete quão bom está seu diabetes. Uhum. Se ele olhar um exame chamado hemograma, ele vai ver lá que tem uma hemoglobina. Doutor, hemoglobina, que tem a ver com a glicose, hemoglobina glicada, que tem a ver com o meu diabetes. Aqui que acontece? Esse açúcar que está no sangue, ele promove uma alteração chamada glicação, que nada mais é que ele vai lá na proteína, gruda nela e altera a conformação. Então, essa proteína que foi grudada, ela não funciona direito, que é essa inflamação. Ah,
Ah, tá. Os nutricionistas usam bastante esse termo, É, agora que eu tô entendendo. fenômeno chamado glicação. Aham. Por isso que o diabético é ruim em várias doenças. Então, o diabético com colesterol muito alto vai lá e gruda nos anticorpos, É glicação. a glicação. Então, ele tem imunidade mais baixa. As Uhum. células de defesa também têm esse fenômeno de glicação. Então, por isso que o diabético tem mais infecções. Ah, Mas tá. fugindo ao termo, né? Então, essa açúcar no sangue, ele gruda na hemoglobina e não solta mais. Como a gente sabe que o hemoglobina no sangue dura 3 meses, nosso estoque é renovado, né, de maneira contínua, quanto maior seu nível de açúcar no sangue, maior seu nível de hemoglobina glicada. Entendi. Então, por isso que tem nível de hemoglobina glicada muito alto, geralmente vai estar mais inflamado. Uhum. Então, a gente consegue perceber pelos exames e pelo tipo de paciente que chega até você. Então, o que a gente tem que fazer? Esse padrão de dieta mediterrânea tem 3 benefícios. Primeiro benefício, a gente fica mais saciado. Então, a gente Uhum. tende a comer menos, né? Uhum. Segundo benefício, são alimentos com índice glicêmico baixo. Índice glicêmico baixo faz uma subida menor do açúcar. Então, não vai ter tanta inflamação. Terceiro benefício, promove melhora do colesterol bom. Por esses alimentos e o consumo do azeite. Então, tudo isso leva a menos infarto, menos derrame, menos obesidade, menos câncer. Então, tudo está ligado, né? Uhum. E também, assim, às vezes a pessoa, que nem você falou, não tá obesa, mas tá inchada. Dá uma desinchada também, então, para quem tá Da- sentindo um pouquinho, né? Esse inchaço, da onde que vem, né? A gente, Inchaço inflamado, né? Eu é, quis dizer inflamado, na verdade. não sei se você já ouviu falar, né? A insulina, que é esse mesmo hormônio que eu falei, gosto bastante de falar disso, né? Então, a insulina é um hormônio que ele, além de ter esse efeito, ele age lá no nosso rim. Ele impede que o sódio, que é o sal, que a gente fala que Uhum. pertence a não comer, ele não joga fora tanto sódio assim. Ah, tá. Esse sódio não jogando fora pro rim, o rim, então, fica onde? Fica no corpo. E o sódio puxa água. Então, esse inchaço, esse edema, é porque você tá com um nível de insulina alto. Um teste, né? Quem vai no final de semana e às vezes vai lá no rodízio e come um monte de pizza, abusa demais, come um monte de massa. Pesou na sexta, tá pesando 97. Pesou na segunda, tá pesando 100. Meu Deus do céu, engordei 3 quilos. Não, é água que o corpo reteve. Porque seu nível de Ah, insulina ficou alto. Então você tá com entendi. a quantidade de sódio muito grande. Então se você Aham. se aperta a sua perna, você olha lá. A gente chama sinal de cacifo, né? O que é isso? Então pega lá o seu ossinho, aperta e solta. Se o ossinho ficar uma bolinha afundada, quer dizer que você está edemaciado, está inchado. Uhum. Faz o teste. Geralmente não é gordura que você ganhou, Entendi. é inchaço. Até quando a gente vai colocar o anel e não Até, entra? até quando faz o anel, e não isso é só edema nesse sentido. Aham. Aí esse padrão de dieta alimentar pela insulina fica mais baixo, você fica menos inchado, menos inflamado. E não é impossível, né, doutor? Porque é gostoso, né, você comer saudável, você sentir a saciedade, mas de uma forma que você não fala assim: "Ai, tô estufada", né, que tem gente que fala: "Ai, tô estufada de tanto comer, tô até triste de tanto comer". Essa dieta mediterrânea, ela dá para seguir todos os dias e você se sente bem depois que come. Esse é o padrão alimentar, né? A dificuldade maior, às vezes, que o paciente fala, doutor, mas não tenho tempo para fazer, né? Legumes, verduras demoram demais para fazer. Tá muito caro nessa parte, né? Então, eu sempre coloco. Tenta ajustar da maneira que, às vezes, você não precisa ficar tanto tempo na cozinha, né? Então, Uhum. você, às vezes, compra alguns legumes congelados, nesse sentido, ou você mesmo faz e congela, ou já deixa preparada a refeição, tá? Porque, Uhum. realmente, né? Se você chega em casa, tem aquela louça para lavar, depois você tem que lavar, depois você tem que fazer, depois tem que lavar de novo, desanima qualquer um, né? Então, planejamento é a principal coisa. Você vai ter Aham. uma alimentação saudável, exige planejamento, exige tempo para você fazer. Então, tem essas etapas aí que você pode fazer.
Mas mesmo para quem come fora, principalmente em self-service, dá para pegar os alimentos. Aí esse é o mais fácil ainda. É verdade. E sabe algo muito curioso, que até quando a gente entrevistou o CEO da Andorinha, que é português, ele disse que é um hábito do Brasil deixar o azeite na mesa dos restaurantes, que em outros lugares do mundo ele não vê Não isso. deixa? Ou É, seja, não sabia ou não. seja, dá para você colocar seu legume, sua verdura, sua proteína, seu carboidrato e depois regar um bom Com azeite e certeza. não precisar lavar a louça, né? Não. Até é engraçado, eu também vou comer bastante self-service, né? Alguns restaurantes colocam, acho que a maioria, né? Coloca lá legumes e verduras primeiro e a salada, né? Isso, Essa o pessoal pula e vai lá é direto verdade. pra outra parte e achando que tá comendo saudável. Exatamente. E essa dica que você deu de comer primeiro, né, porque às vezes a gente coloca tudo no prato e mistura tudo e come tudo junto, então tem que ter essa ordem também na hora de consumir. Essa ordem faz sentido porque quando a gente come, a comida ela traz uma informação pro nosso corpo, Uhum, né? Dependendo do que você coloca na boca, é uma informação. Dependendo do que você coloca na boca, é outra informação, né? uhum. A informação é que quando você coloca gordura e proteína primeiro, a informação é o quê? Aumento do GLP-1, aumento do GIP, Que que é é, o que mesmo? que é aquele hormônio que estimula a saciedade, que é o Ah, que está tá. nas canetas, né? No Aham. Monjaro, no Ah, Ozempic. sim. Então, se você come primeiro, seu corpo já vai estar uma liberação desse hormônio, então você vai ficar mais saciado. Uhum. Principal dificuldade que do cérebro entender que o que você comeu até ficar saciado demora pelo menos 20 minutos. Qual que é a forma como as pessoas se sentem saciado? Visual. Porque as pessoas não comem 20 minutos totalmente, comem 10, 15 É. minutos. Então eles usam, a saciedade vem no visual. Uhum. Tipo, enchi o prato, comi o prato inteiro. Essa é a saciedade que eles têm. Uhum. Então, quer estimular a saciedade, coma primeiro proteína, legumes, verduras, carboidrato. O que vai acontecer? Comendo desse jeito, você vai ver que a quantidade de carboidrato que você colocou, às vezes é mais que você deveria comer. Você Uhum. consegue diminuir. Ou você comeu muita comida, né? Dava para comer menos. Não precisa ficar como estímulo da saciedade, aquela sensação que está cheio, né? Toda hora, Sim. né? Então, isso é até ruim, né? A longo prazo, você vai condicionando você mesmo a entender que cheio ou estar saciado é estar estourando de comida, É verdade. E né? aí, às vezes, tem que comer cada vez mais, né? E vai só aumentando, né? Só Aham. vai aumentando a quantidade pra você comer. Doutor Caio, tô olhando aqui o nosso tempo, só para a gente finalizar. Você acredita que vai haver uma inversão de hábitos para o futuro? Porque a gente percebe, né, eu pelo menos, não sei, você como médico, uma tendência das pessoas estarem buscando mais, tanto alimentos saudáveis, e aí estamos inserindo também o azeite, e essa dieta mediterrânea aqui de estudo, hábitos saudáveis, fazer mais atividade física, um despertar mesmo para menos o industrializado, mais o natural, as gorduras saudáveis. Existe essa conscientização daqui até o futuro? Você acredita nisso? A esperança sim, né? Até achei legal, né, um dado, né? Não que eu sou contra arroz, tá? Arroz? Até porque Arroz. japonês gosta muito de arroz, né? Faz parte da dieta do japonês arroz. Mas um pessoal do atacadista, né? Dizendo que a quantidade de arroz que o brasileiro está consumindo está diminuindo. Ah, Acredita-se muito pela essa mudança do padrão alimentar, né? Do uhum, pessoal querer condenar os carboidratos como um vilão, né? Eu só tenho 2 pontos aí em relação a essa parte. Tá melhorando muito a informação, né? Só que talvez está desviando um pouco do padrão. O que é desviando do padrão, né? Eles estão pegando o carboidrato como vilão agora. Não pode comer mais carboidrato de maneira nenhuma, você vai ficar inflamado, vai ficar doente, né, nesse sentido. Aí, às vezes, pode surgir outro lado, né? Às vezes o paciente acha que ser saudável é viver à base de suplemento, uhum, tomando hormônio nesse sentido, ou usando outras medicações. E não ser saudável é voltar ao tempo dos nossos avós ali, que ficava o tempo no fogão, cozinhando, fazendo alimento, né, saudável e cuidando da saúde, né? Essa é a principal, talvez, contraponto nesse uhum. sentido. Mas se quiser começar por algum lugar, pode começar então seguindo o modelo aí
Mediterrâneo. dos países mediterrâneos. Para ficar como forma aí, para o pessoal entender o que é uma dieta mediterrânea. Legumes e verduras, uma boa quantidade, 1 ou 2 colheres de azeite nessa refeição. Pode usar o azeite também no preparo, né, desses alimentos. Quantidade de proteína. Geralmente eles gostam mais das proteínas mais de Do peixe, né? Se tiver falta de excesso, usa o frango aqui, que tem menos gordura do que a carne, tá? A forma como faz o alimento é o que importa mais também, tá? Então, às vezes você fazer... O pessoal gosta de colocar na fritura, né? Então, de vez você fazer frito, faz grelhado, ou usa na preparação azeite, ao invés de usar o óleo de soja, e um pouquinho de grãos, né? O arroz, ou pode ser o arroz normal ou integral. Aí já tá seguindo a dieta mediterrânea, né? Aquele chique basicamente é isso. um chique para todos os dias e para a vida, né? Correto. Dr. Caio Matsubara, médico clínico geral, muito obrigada pela sua presença, pela aula, pela paciência em explicar para uma pessoa tão leiga, e imagino que muita gente entendeu assim toda essa complexidade que é o nosso organismo. Obrigado. Eu que agradeço pela participação. A gente que agradece, inclusive você que acompanhou esse podcast até aqui. A gente tem mais episódios do nosso A Arte do Sabor na próxima semana e eu espero você lá.